A santa paz de Deus, meus amados irmãos e irmãs do canal. Irmãos, mais um testemunho fortíssimo, irmão. Glória a Deus. Deus faz um grande movimento, irmão, na nossa vida quando nós escuta os testemunhos, quando nós escuta os hinos, quando nós escuta falar das coisas de Deus na nossa vida, né, irmãos? Irmãos, vale a pena ouvir esse testemunho, irmãos. Glória a Deus, vale a pena compartilhar, vale a pena deixar o like, irmãos. Testemunho muito forte, irmãos. Se inscreva nesse canal, irmãos, compartilhe esse canal. Fica, irmão, veja esse testemunho até o fim, tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos, a paz de Deus. O nome de Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus por Ele ter me chamado na sua graça e por ter escrito meu nome no livro da vida, por ter apagado todos os meus pecados com o sangue do Cordeiro e ter me perdoado assim até os últimos dias da minha vida. No meu peregrinar, sempre poderei contar com a misericórdia deste Deus. E eu sinto de gravar um testemunho, uma obra, os livramentos que o Senhor operou na minha vida, quando eu ainda não conhecia o Senhor, quando eu ainda estava morto nos meus delitos e pecados, quando eu ainda servia o mundo, as ilusões, as coisas fracas desta vida, que não louvam nem glorificam ao Senhor. Agradeço a Deus, porque eu nasci num lar cristão, mas eu não quis saber de servir a Deus. Quando criança, meus pais me levavam na casa do Senhor. Todavia, quando chegou a adolescência, os meus pés se desviaram para o mundo e eu fui conhecer os prazeres desta vida, deste mundo de ilusão, porque na verdade só busco os prazeres desta vida, os prazeres ilícitos do mundo do pecado, aquele que nunca conheceu os prazeres, as regalias da glória eternal. E eu não conhecia o Senhor Jesus, que é a luz do mundo, e quem segue a Ele nunca andará em trevas, mas verá a luz da vida. Eu não enxergava, eu era cego, eu estava em trevas. Então, na minha adolescência, eu comecei a andar em caminhos tortuosos, conheci maus elementos, eu tinha até mesmo uma gangue, e eu congregava na Central de Limeira. Congregava uma vez por semana, de terça-feira à tarde. Era meu compromisso ali. Eu ia lá, não sabia cantar, não sabia orar, não sabia fazer nada. Mas toda terça-feira eu estava lá. Depois eu saía e ia para as farras. Ia beber, ia na roda dos escarnecedores. Mas graças a Deus, o Senhor me guardou das drogas, me guardou dos presídios, me guardou até mesmo da morte. Porque o Senhor cuida de nós desde o ventre da nossa mãe. Quando nós ainda éramos informes, o Senhor cuidava de nós, preparava todas as coisas, modelava o nosso corpo, e a inspiração do Todo-Poderoso nos dava a vida. E determinada terça-feira, um desses meus amigos, entre aspas, me chamou para ir para as farras junto com ele.
Só que eu falei para ele, amigo, eu tenho um compromisso toda terça-feira, à tarde, eu vou na igreja, e depois do culto a gente vai. E já que você está aqui, vamos junto comigo. Nós vamos lá, a gente assiste o culto, ninguém vai mexer com você. A gente fica quietinho lá, depois a gente vai curtir a vida. Ele me respondeu, mas eu não acredito em Deus. Eu sou ateu. Mesmo assim, vamos lá, você fica sentado, ninguém vai perguntar nada para você. Eu também não gosto de conversar com ninguém lá, na hora que estiver acabando, já levanta e vai embora. Aí ele aceitou. Não compensava ele voltar para a casa dele, para depois se encontrar comigo. Entramos, sentamos mais ou menos no meio da igreja. E já logo no hino do silêncio, aquele que não acreditava em Deus já começou a chorar. E ele chorava copiosamente. Ele estava com um brinco na orelha, ele começou a arrancar os brincos. Olhou para mim e falou, agora eu não sou mais ateu. Agora eu creio que existe um Deus. E não precisou Deus se usar de ninguém. Ninguém havia atendido o culto ainda. Hino do silêncio, apenas músicos tocando. E o Senhor trabalhou no coração, porque é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. É só o Espírito Santo que opera, não é por força e não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. A conversão vem pelo Espírito de Deus. Só que depois desse tempo aí, passou alguns meses, eu me mudei daquela cidade. Naquela época não existiam redes sociais, perdi o contato daquele meu amigo e eu vim aqui para a cidade de Nova Odessa e continuei com aquela minha vida louca, muitos conhecidos, festa, balada, bebida, adrenalina pura. E aí eu conheci alguns elementos que eram traficantes, usavam drogas, andavam armados. E eu nunca me envolvi com essas coisas, mas eu gostava da adrenalina, de estar junto com eles. Então, para mim, era uma alegria estar junto com eles. E determinado dia, o meu primo que estava junto comigo, que também não era flor que se cheire, junto com um traficante, a gente foi numa festa na cidade de Sumaré, no antigo Porteira Paulista. E ali eles estavam lotados das coisas ilícitas, entorpecentes e tudo mais. E logo que a gente entrou naquela festa, a gente já estava marcado. Chegou um segurança, enquadrou nós, se identificou como polícia, que estava paisana, trabalhando de segurança ali naquela danceteria. Nos levou para uma salinha, fechou a porta, mandou que nós tirássemos a camisa. Então ele veio e começou a bater em nós. Ele mais arranhava do que batia. Arranhava meu ombro, minhas costas, também deles. E quando eu olhava aquele sangue escorrendo no meu braço, eu comecei a lembrar de quando eu congregava na Central de Limeira, as palavras que o Senhor mandava, as promessas que Ele fazia, aquele testemunhado lá que era ateu e começou a chorar, creu em Deus. Comecei a lembrar de tudo isso, e aquele policial dizia assim, ele apontava para mim porque eu era de menor, ele anunciava para mim, você vai para a FEBEM, e vocês dois aí vão direto para a cadeia. Eu vou chamar a viatura e já volto aqui. Aí ele saiu da sala
E eu comecei a clamar ao Senhor, fazendo promessas para Ele, que eu ia voltar a congregar, que eu ia servir mesmo na minha pouca força. Então aquele policial voltou para a sala. Eu não estou aqui falando mal da PM, mal da corporação. Ali foi um caso isolado. Ele não podia ter batido em nós, principalmente em mim, que era de menor. Mas foi necessário apanhar, foi necessário essa carne sofrer, foi necessário o sangue escorrer, para que eu pudesse fazer um autoexame de consciência, pedir perdão para o Senhor e lembrar dos dias dourados em que eu congregava. Era o Senhor trabalhando na minha vida. Eu precisei apanhar para poder reconhecer o Senhor na minha vida e buscar a ajuda dele. Então aquele policial veio, falou que já havia providenciado uma viatura. Só que num dado momento, ele perguntou para nós: porventura vocês já foram em alguma igreja? Eu e meu primo respondemos: sim, de vez em quando a gente vai na congregação cristã no Brasil, mas a gente não é batizado e a gente está nessa vida aqui. Só que aquele policial duvidou. Mas quem que vocês conhecem lá? Então a gente anunciou para ele: o nosso avô é ancião. Qual que é o nome do vosso avô? É fulano de tal. Aí ele arregalou os olhos, falou assim: pera só um pouquinho. Saiu da sala, voltou e falou assim: vocês estão liberados, vão embora, não olha para trás e nunca mais volte neste lugar. E realmente eu nunca mais voltei naquele lugar. Entramos no carro, o carro estava cheio de coisa ilícita e o policial não revistou o carro, senão ia dar problema. E aquele traficante começou a profetizar na minha cabeça. Falou: você vai dar muito trabalho para a PM ainda, você vai matar policial, você vai ser... E começou a falar um monte de coisa do mundo. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. Mas o que ele profetizou para mim caiu tudo por terra. Mas o que a palavra profetizou para mim está de pé e está se cumprindo até o dia de hoje. Glória a Deus. Não matei policial, não fiz nada de errado, mas tem muito demônio que está morrendo com glória que sai da minha boca. Glória a Deus. Tem muito demônio que está sendo perseguido pela linguagem que o Senhor coloca na minha boca, pela fidelidade que o Senhor colocou no meu coração. Glória ao nome santo do Senhor. Não matei ninguém, não destruí a saúde de ninguém vendendo droga. Mas eu matei muito velho homem anunciando o verdadeiro evangelho e eles se convertendo ao cristianismo. Não estraguei a saúde de ninguém, nem o psicológico, cometendo crimes, como foi profetizado na minha cabeça. Mas, pelo contrário, tenho estendido a minha mão, clamado para que o Senhor colocasse a sua unção, e tenho visto muitas obras de saúde, muitas almas sendo libertas, tanto na carne como na alma, recebendo saúde do céu. O inimigo não me usou para matar, mas Deus me usou para dar vida, para salvar e para pescar muitos peixes. E passou algum tempo, eu fiz aquela promessa para Deus que eu ia congregar, mas eu fui num ritmo muito devagar. Eu servia mais o mundo do que a Deus. E chegou até um tempo que eu vi que eu não estava cumprindo com a promessa que eu havia feito para o Senhor. Mesmo o Senhor me dando aquele livramento, eu não me esforcei. Me afundei no mundo de novo. E aconteceu que, determinado dia, junto com aqueles meus
companheiros, eles marcaram de fazer um churrasco na casa de um deles, próximo da minha casa, e me chamaram. Vai ter uma festa lá, vai ter churrasco. Eu sempre estava junto com eles. Ia ser mais um dia que eu ia estar junto. Tá bom. Mais tarde eu apareço lá. Era um sábado. E eu não sei o que aconteceu até o dia de hoje. Não me pergunte, eu não sei. Eu simplesmente esqueci que ia ter churrasco lá. E olha que eu estava ansioso para ir, hein? Que ia ter bastante gente lá. Mas eu esqueci. Não sei o que aconteceu. Fiquei em casa de boa. Eu não sabia que era Deus que estava me guardando. Domingo, pela manhã, eu fui lá para dar uma satisfação para ele, para aquele traficante lá, que era como se fosse o meu braço direito, era meu maior companheiro. Fui lá, vi que a casa estava tudo aberta, tudo aceso. Perguntei pro vizinho o que tinha acontecido, se sabia dele. Ele falou, mas você não sabe? Eu não. Ontem à noite a polícia apareceu aqui e levou todo mundo preso. Eles responderam por tráfico de drogas, formação de quadrilha e posse ilegal de armas. Eu saí de lá jubilando, dando glória, pedindo perdão pro Senhor, envergonhado, o Senhor me perdoa. Mais uma vez o Senhor me livrou, mais uma vez a tua mão me escondeu, mais uma vez o Senhor me escondeu debaixo do teu esconderijo, nas asas do Onipotente. Uns foram presos, outros foram internados, outros não tiveram a mesma sorte e foram enterrados. Mas eu estou aqui dizendo que Deus é bom na minha vida. Sabe aquele primo que estava junto comigo lá? Fomos assistir um batismo em que o meu avô estava presidindo. E naquela noite, eu e ele fizemos um concerto com o Senhor. O Senhor nos chamou. E eu estou servindo a Deus com alegria. Isso foi no ano de 2011. E agora estou servindo a Deus até o presente momento. E tudo que o Senhor prometeu na minha vida tem se cumprido até este presente momento. Alguns desses companheiros que eu tinha, Deus fez a obra, chamou na graça, na sua bendita graça que é Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E estamos servindo a Deus com alegria. O Senhor é muito bom na nossa vida. O Senhor me livrou da morte também. Tentaram atirar na minha cabeça nesse meio tempo. Eu corri, acertou na vidraça de casa a bala. E eu saí, eu consegui me esconder. Muita obra Deus operou na minha vida. Como o salmista disse, contigo passei pelo meio de um esquadrão, com meu Deus saltei uma muralha. Eu passei no meio de um esquadrão e nada me aconteceu, não fizeram mal para mim. Eu saltei uma grande muralha, a muralha da incredulidade, do coração duro, da maldade, porque eu confiava nas minhas próprias obras, nas minhas próprias ideologias. Eu não confiava na salvação que está em Cristo Jesus, mas o Senhor me ajudou, me transportou os montes e as montanhas. E eu posso dizer que vale a pena ser crente, vale a pena servir a Deus com alegria. Eu perdi todos aqueles amigos, mas então eu conheci um amigo que até então eu não conhecia. Eu conheci o fiel, compassivo, o meu amigo, o Salvador Jesus Cristo, que não me chama somente de servo,
mas de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, porém o amigo do peito sabe. Glória a Deus. E nos momentos de maior aflição, eu faço como o discípulo que Jesus amava. Eu debruço no peito, no ombro do Senhor Jesus, e pela palavra Ele sempre me consola. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu agradeço a Deus por essa força e liberdade. Deus seja louvado. Amém.